Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e hoje nós teremos a nossa aula de Geografia com o percurso 11, a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima, que consta nas páginas 86 a 89. Tempo atmosférico e o clima. É bastante comum ouvir as expressões o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está chuvoso ou ainda que está ventando muito. Esses dois conceitos têm significados diferentes na meteorologia. O tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. A onda de frio que deve chegar ao Brasil é um exemplo disso. O clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Lembrando que tudo isso ocorre na atmosfera. Então, o que é a atmosfera? É uma camada de gases que envolve o planeta Terra, formada principalmente por nitrogênio e oxigênio. A atmosfera existe funções importantes: filtrar radiações cósmicas, difundir a luz, regular os climas do planeta, regular a temperatura terrestre dia e noite, transportar substância pelo vento, permitir que os sons sejam ouvidos, impedir a chegada de fragmentos rochosos espaciais na superfície terrestre, no caso os meteoros, meteoritos, conservar o gás oxigênio, o O2, ao redor do planeta, conservar o dióxido de carbono, CO2, no planeta e manter a água em estado líquido. O clima ocorre com uma combinação de elementos básicos, que é a temperatura, que é a intensidade de calor existente na atmosfera, a umidade, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, e a pressão atmosférica, que é a força exercida pelo peso do ar. Como a pressão atmosférica varia entre as diversas regiões da Terra, em decorrência do movimento de rotação do nosso planeta, da repartição dos continentes e oceanos, e como resultado de distribuição desigual da energia solar pela superfície terrestre, essas diferenças de pressão atmosférica provocam a circulação geral da atmosfera, ou seja, a movimentação do ar atmosférico. Os ventos, ou seja, os movimentos do ar em relação à superfície terrestre, possuem grande importância geográfica. Eles são responsáveis pela distribuição do calor e da umidade na atmosfera e, portanto, influenciam o tempo atmosférico e os climas no mundo. Dentre desses tipos de ventos, temos os ventos alísios e os contra-alísios. São considerados do tipo constante, pois sempre sopram na mesma direção, trópico para o Equador, que são os alísios, e Equador para os trópicos, que são contra-alísios. Como os ventos, as massas de ar também se deslocam de zonas de alta pressão para as de baixa pressão atmosférica. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características de temperatura e umidade aproximadamente uniformes, as do lugar onde se originaram. No território brasileiro atuam 4 massas de ar quente e uma de ar frio. As massas de ar quente são a equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica e tropical continental. Já a massa de ar frio, temos a polar atlântica. A previsão do tempo. Todos os dias, os meios de comunicação, jornais, rádio, televisão e internet fornecem a previsão do tempo, informando como será o tempo hoje, amanhã ou no decorrer da semana. Temperaturas máxima e mínima, se ocorrerá chuva, se o céu estará claro, principalmente nublado ou não, e etc. A previsão do tempo não é importante apenas para ajudar no planejamento do dia a dia. Que roupa usar, sair ou não com guarda-chuva.
mas também para monitorar atividades econômicas importantes, como a agricultura, a pecuária, a aviação, o turismo. Saber o momento certo de plantar é importante, pois o atraso do período de chuvas após o plantio pode comprometer a germinação das sementes, causando grandes prejuízos. Chegamos ao final do nosso vídeo. Fiquem com as orientações dos professores e atividades. Até a próxima aula e boa semana!